Olá pessoal, vou realizar aqui uma atividade de Packet Trace a título de pedido de alguns alunos que têm uma certa dificuldade sobre conceitos como VLANs, protocolos como VTP, né, VLAN Trunk Protocol, e seu funcionamento dentro da rede, a sua finalidade na verdade, né? Então aqui você tem logo de início algumas tabelas, não se atentem a elas, pois serão os dados de todas elas serão pedidos logo à frente. Vamos então à frente aqui, onde você terá a primeira tarefa. Ela é bem básica, já foi realizada várias vezes no laboratório, só que as atividades PEC3 sempre focam a prática. Então acaba repetindo de uma atividade PEC3 para outra, acaba solicitando novamente aquela tarefa anterior, a título de reforço mesmo. Então vamos aqui no nosso cenário, certo? Temos 3 máquinas, 3 switches aqui, um roteador e um servidor web TFTP. O servidor TFTP ele tem a finalidade de receber, transferir múltiplos arquivos de uma forma simultânea. Vamos entrar então no switch 1 e iniciar a configuração. Está sendo pedido aqui em ordem. É interessante fazer em ordem para que você não sofra uma penalidade no Packet Trace com o percentual. Algumas vezes você pode até sofrer, mas você tem aqui o check results para você verificar qual tipo de item ficou faltando, em qual interface e assim por diante. Vamos então no switch 1 e efetuar essas tarefas aqui. Eu vou ficar alternando a página justamente para efetuar passo a passo, para facilitar a compreensão, da atividade. Devo dizer que não sou nenhum instrutor, tenho minhas dificuldades, e logo também poderei suscetível a cometer falhas e até mesmo algum tipo de ausência de comando. Bom, dentro do switch 1, configure, vamos entrar no Enable, configure Terminal, Hostname, switch 1, nomeie ele como switch 1 como for pedido. Agora é pedido para desabilitar a pesquisa DNS. O que seria isso? Quando você digita um comando no Packet Trace, aqui na linha de comando da interface, e ele não existe no seu banco de dados, o Packet Trace vai ficar traduzindo ele constantemente e acaba travando o dispositivo, acaba acarretando em perda de tempo. Então você desabilitando esse serviço você evita esse problema. O comando para desabilitá-lo é no IP domain -lookup. Pronto, desabilitei. Agora vamos criptografar a senha class que está sendo pedida logo em seguida. Comando enable secret class, certo? E pede também para você entrar nas conexões de console e VTY e cadastrar a senha Cisco. Vamos então entrar aqui na linha console 0. Você pode colocar 0 a 15, 0 a 20. Isso depende do número de usuários que você está permitindo que entre nessa conexão. Logo que eles somente entrarão se tiverem a senha e devidamente logados, Entrei aqui então na linha console, password, Cisco, e solicitar o login, Login imprescindível. Sem ele é em vão você digitar a senha, pois não será solicitada a autenticação para entrar nessa conexão. Vamos sair aqui, entrar na linha VTY. E a senha a mesma, Cisco e o comando login, certo? Agora vamos sair e configurar o Default Gateway. O comando é IP Default Gateway. Você clica no Tab e fica mais fácil para completar o comando. Bom, no switch 1, no switch 2 e switch 3 o gateway é o mesmo, 92.168.991. Vamos configurar aqui, certo? 92.168.99.1. Não é necessário digitar a máscara, certo? Já foi feita aqui no switch 1 essa tarefa.
Agora então vamos para o switch 2, deixando em aberto aqui a página para facilitar a compreensão passo a passo. Switch 2, entramos na linha aqui de comando, enable, configure terminal, e novamente comando hostname, só que agora switch 2, nomeei ele como switch 2. Agora o comando enable secret class, agora entramos na linha console para configurar a senha Cisco, logo em seguida o login, saímos, vamos entrar na linha VTY e a senha Cisco e solicitar que seja feito o login. Agora vamos então configurar o Default Gateway, que seria o mesmo, 92.168.99.1, certo? Configuração feita para o switch 1 e switch 2 realizada. Percentual já subindo, né? Levando em consideração que ainda falta um switch a ser feito. Enable, configure terminal, seguindo em ordem, hostname, switch 3. Agora enable secret class. Faltou desabilitar o serviço de pesquisa DNS. Vou refazer aqui no IP domain certo. A senha criptografada já foi inserida. Agora preciso entrar nas linhas. Na line console 0, a senha Cisco, solicitar o login, saímos, entramos na linha VTY, a senha Cisco, solicitando o login. Vou verificar aqui se foi desabilitada a pesquisa DNS em um outro switch aqui. Switch 2 não foi. Ok. Bom, é sempre assim. Caso você não realize as tarefas em ordem, né, seguida, você pode sofrer sim uma penalização no percentual, né? Mas não que isso acarrete que você não realizou todas as atividades que foram solicitadas aqui, né? Então vamos aqui para a próxima tarefa, que pede para você entrar na área de trabalho de cada um dos PCs e até mesmo do servidor e configurar os devidos endereços, né? E o default gate do mesmo. Vou fechar aqui as abas aqui apenas para não poluir aqui. Bom, vamos entrar então no PC1, Desktop, IP Configuration, deixando a tabela ativa aqui, título de facilitação de visualização, certo? PC1, ele pede para você configurar o IP na placa de rede 9268.10.21, certo? Ponto 21, e pede para que você insira o default gate dele, 9268.10.1. Uma vez concluído, pode fechar já a janela. Voltamos no cenário, certo? Agora vamos no PC2. PC2, 192.68.20.22. Ok. E o default gate dele, 192.68.21. Pode já fechar, verificando aqui no cenário, por cima do mouse aqui, o endereço foi já configurado, o gateway também, endereço também configurado, o gateway também no PC2, e no PC3 agora falta realizar o mesmo procedimento. Voltando aqui, PC3, 192.68.30.23. Configurado, e o gateway dele, o 92.68.31.
Ok? Agora somente falta, dentro do nosso cenário, setar o endereço do servidor. Servidor 192.168.50.254. E o default gateway dele 192.168.50.1. Você pode fechar, certo? Observando aqui na nossa tarefa, né? O resultado seria 21%, tá 21, né? Devido a algum tipo de penalidade, né? Mas com certeza nada que realmente preocupe, né? Pois o percentual, diferente da tarefa 1 para a tarefa 2, agora está bem próximo do resultado, né? Bom, a tarefa 3 então é o que o pessoal se encontra com maior dúvida, seria a configuração de VTP nos switches. Bom, aqui temos então o switch 1, que será o servidor, o switch 2 será o cliente e o 3 o cliente. O que você precisa realmente compreender é que o switch 1 sendo o servidor, uma vez que você configura ele como servidor e configura ambos como cliente, todas as VLANs que você entrar dentro dele, cadastrar, renomear, alterar ou até mesmo deletar, essas alterações o switch 2 e o switch 3 vão sofrer de forma automática, sem a necessidade de você ir neles e fazer manualmente, criar outras VLANs, renomear e deletar. Imagina um cenário dentro de uma empresa multinacional com 200, 300 máquinas e sofreu uma alteração de um determinado setor ou um criado novo setor, né? Foi criado um novo setor e você necessita redistribuir informações para aquele setor ou alterar o devido setor. Ao invés de você ir máquina por máquina, que ficaria praticamente inviável, né? O VTP veio para realmente facilitar isso, veio para inovar, para que você realize as operações apenas no servidor e os demais suítes configurados como cliente, sofram as devidas alterações que você quiser, sem que você vá máquina por máquina. Vamos ver isso aqui em prática, certo? Primeiramente vamos no switch 1, certo? Configurar ele como um servidor. O domínio tem que ser o mesmo para que haja uma comunicação e configurar a senha Cisco que está sendo pedida. Entramos então no switch 1, comando é VTP mod, o modo que você quer escolher, certo? E server. Pronto, o dispositivo foi alterado para ser o VTP server. Agora vamos cadastrar então domínio. VTP domain e o nome tem que ser o mesmo, laboratório 6. Notem que a mudança já foi feita, né? A linha aqui mesmo demonstra. O VTP domain name foi alterado de nulo, de vazio, para laboratório 6. Agora o que falta é cadastrar a senha. Ok? Então o switch 1 já está cadastrado como servidor. Agora vamos no switch 2 cadastrá-lo como cliente. VTP modo client, certo? VTP mesmo domínio. Laboratório 6 e a senha. Ok? Faremos esse mesmo procedimento para o switch 3, pois como consta na tabela, ele também vai ser o cliente. Sair dessa linha de comando, VTP modo client, VTP domain laboratório 6 e VTP password Cisco. Ok, configuração realizada. Switch 1 será o servidor. Todas as informações que você cadastrar como VLANs vão ser repassadas para o switch 2 e 3 de forma automática, sem que você tenha que ir neles um por um e fazer o mesmo que você fizer no switch 1, pois ele é o servidor. Bom,
próxima tarefa aqui, somente fechando a aba aqui para evitar uma poluição desnecessária. A próxima tarefa pede para você, dentro da porta de 1 até 5, na verdade, que seria até mais prático, em cada um dos switches você vai habilitar o tronco, ou seja, você habilitar o trunk nessas portas, e também vai designar a VLAN nativa 99, né, para todos esses troncos. Ou seja, você vai habilitar a porta para tronco, ou seja, para que seja feito o transporte, né, das informações que você inserir no switch 1 do servidor, certo? E vai fazer o cadastramento da VLAN 99 nativa. Vamos realizar essas tarefas aqui, que é bem simples. Comando seria interface range, ou seja, você quer pegar um alcance, você não quer pegar só uma porta, porque se por exemplo for da 1, 2, 3, 4, 5, eu levaria muito mais tempo. Então se eu digitar o comando range, eu pego de tal porta até tal porta, que ficaria muito mais prático. Então interface range 0/1-5, certo? Faltou o F de fast aqui, já estou dentro dela, dentro do comando range. Todos os comandos que eu digitar aqui vão alterar as devidas portas de 1 até 5. Então vamos primeiro habilitar o modo trunk nessas portas do switch 1. Comando switch port modo trunk, certo? E agora o próximo comando é switch port trunk native VLAN 99, certo? Verificar aqui se vai subir o comando, certo? Agora eu vou realizar esse mesmo procedimento no switch 2. Interface range fast ethernet 0/1-5. Dentro desse alcance, switch port modo trunk e switch port trunk native VLAN 99. Deixa eu dar o comando no shutdown aqui, verificar se é necessário essas interfaces sofrerem algum tipo de alteração. Ok. Estou dando apenas no shutdown aqui para tentar subir essas portas aqui. Bom, no switch 3 então fazemos o mesmo, né? Interface range fast ethernet 0/1 até 5, certo? Switch port trunk modo trunk e o switch port trunk native VLAN 99. No shutdown. Ok, as portas estão subindo. O comando já foi dado aqui, as portas já estão subindo em ambos os switches. Deixa eu apenas fechar aqui, para ser necessário apenas quando for aberto. Bom, então foi habilitado a porta 1 até a 5, né? Se você observar no cenário aqui, de porta 1 até a 5 compreende a comunicação de tronco de todos os 3 switches. Você pode observar aqui, ó, porta 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, entendeu? Então, solicitando esse comando, você habilitaria o entroncamento, o transporte das informações dessas próprias VLANs que, por exemplo, seriam cadastradas no switch 1, para que elas trafeguem tanto no switch 2 como no switch 3, ok? O próximo passo agora vai provar isso, que seria o cadastramento das VLANs apenas no servidor VTP, que seria o switch 1. Após cadastrar essas VLANs, no switch 2 e 3, é só dar o comando show VLAN brief, que você vai observar que elas já estão cadastradas também, que eu não fui nelas e cadastrei, eu apenas cadastrei no switch 1. Vamos verificar aqui. Deixe-me sair aqui, certo? Agora vamos cadastrar os VLANs dentro do switch 1. VLAN 99
o nome dela é gerenciamento. Mesmo comando já aprendido, VLAN 99 name gerenciamento, certo? Próxima VLAN 10 name PD VLAN 20 nome engenharia, name engenharia, ok. A última VLAN é VLAN 30 nome vendas, VLAN 30 name vendas, ok. Deixe-me sair aqui e utilizar o comando show VLAN brief. Notem que em ordem numérica aqui a VLAN 10 foi criada, certo? Está ativa. VLAN 20 foi criada, engenharia. VLAN 30 vendas foi criada, está ativa. Em ordem aqui, VLAN 99, né? Gerenciamento também está ativa. Tudo isso no switch 1 server. Agora vamos observar se essas alterações também foram feitas no switch 2 e 3, que seria a maior dúvida, né, de algumas pessoas, que seria o VTP. Essa é a função do VTP. Então vamos aqui no switch 2, somente fechar aqui. Deixa eu fechar aqui a linha de comando. Olha lá, viu? Prontinho. Switch 2 não criei a VLAN 10, nem a 20, nem a 30, tampouco a 99, e ambas elas já estão inseridas no switch 2. Tudo graças ao que? Ao VTP. O VTP Server transferiu essas informações para os seus clientes, o switch 2 e 3 cadastrados como cliente. Vamos verificar essa mesma informação no switch 3, que também está cadastrado como cliente. Show VLAN brief. Pode observar a mesma coisa. Todas as VLAN 10, 20, 30 e 99 também foram inseridas de forma automática no próprio switch, né? Sem a necessidade de manualmente, né, efetuar esse procedimento, né? É um método bem mais prático, né? Isso não tem nem dúvidas, né? VTP veio para ajudar em muito esse procedimento. Bom, aqui já foi feito essa etapa aqui, onde você tem que criar as VLANs no switch 1 e distribuir para o switch 2 e switch 3. Isso já foi feito. Verificamos com show VLAN brief em switch 2 e switch 3 que as VLANs foram distribuídas para os switches clientes, que é o switch 2 e switch 3. E a etapa 5 agora, ela pede para configurar o endereço da interface de gerenciamento nos 3 switches, certo? Consulte a tabela de endereçamento, né, IP para os 3 switches. Essa tarefa aqui, deixa eu retornar aqui a atividade. Vamos retornar aqui. Pede para que você entre na interface dos 3 switches e configure os endereços. Como consta na tabela, aqui é a interface do switch 1, 2 e 3, a interface VLAN 99, entendeu? Pois ela está circulando no tronco dos 3 switches, certo? Então entraremos nessa interface aqui e faremos a configuração aqui dos IPs se forem solicitados. Vamos avançar aqui um pouco aqui, as tarefas que já foram feitas, certo? Então vamos entrar aqui no switch 1. Configure terminal, interface, VLAN 99. Pronto. A VLAN 99, a interface já subiu, certo? No próprio switch 1 que eu cadastrei aqui. Consulte a tabela de endereçamento e atribua o endereço IP aos 3 switches. Retornando à tabela de endereçamento. O endereço do switch 1 dentro da interface VLAN 99 é 192.168.99.11. Então, IP address, que é o comando, né, já bem velho, né, 192.168.99.11. 192
168.99.11, certo? E a máscara 255.255.255.0, ok? Essa interface aqui é necessário porque ela já subiu, né? Comando no shutdown. O endereço já foi configurado no switch 1, certo? Entrei na interface 99 porque, como informei, ela já está circulando no tronco. Então eu preciso entrar nessa interface aqui e fazer a configuração do IP. Somente isso que pede na tarefa. Agora a mesma coisa com o switch 2 e switch 3. Switch 2, certo? Configure terminal. Vamos entrar na interface que está circulando. Note que a linha de comando dela já subiu, certo? Ela está ativa. E agora IP address, como consta na tabela, 192.168.99.12. Pronto. Somente a título de despreocupação, executamos sempre o comando no shutdown. Isso aí já é de padrão já. Agora vamos no switch 3 e efetuar o mesmo procedimento. Configure terminal, interface, VLAN 99. A linha do protocolo dela subiu. Agora IP address. Ele ficar na tabela 192.168.99.13. Ok. Vamos analisar aqui o percentual da atividade. Já está em 69%, praticamente 70%. Vamos analisar aqui o que está faltando. Bom, configurar o endereço das interfaces de gerenciamento nos 3 switches. Já foi configurado. Interface VLAN 99, certo? Como consta na própria tabela. Que pede consulte a tabela de endereço e atribua o endereço de IP aos 3 switches, certo? Somente o endereço de IP que está sendo solicitado. Agora pede para verificar se os switches estão configurados corretamente. Vamos executar então um ping entre switch 1, né? Entre si. Entre switch 1, executa o ping na interface de gerenciamento entre S2 e S3. E em S2, execute o ping, né, na interface de gerenciamento de S3. Vamos entrar no nosso cenário aqui, certo? Switch 1, switch 2. Quando você realizar um ping, é necessário que você aguarde, tente novamente, execute, pois o simulador ele tem esse procedimento de o pacote chegar, ou se estiver trafegando algum dado, pode ocorrer algum conflito, o pacote não chegar, ocorrer algum descartamento dele mesmo, entendeu? Então é necessário você, quando você efetuar o ping, transferir algum dado, algum pacote e falhar, não acreditar que a sua tarefa esteja totalmente incorreta. Você aguarde alguns instantes e efetue novamente. De S1 para S2, certo? Em progress, falhou. Viu? Sucesso total. Agora de S2, a tarefa pede para S3. Certo? Em progress, tente novamente. Pronto. Ok? Configuração já foi feita. Ping realizado com sucesso entre as interfaces dos 3 switches. Os pings obtiveram êxito? Sim, com certeza. Do contrário, caso não tenham obtido êxito nos pings, verifique os problemas, né, resolva eles dentro do check results aqui, que irá informar você qual o tipo de item falta ser configurado e em qual interface se encontra o erro. Bom, a tarefa 6 pede para atribuir as portas do switch a VLAN em S2. Consulte a tabela, certo?
atribuição da porta, e atribuo as portas na VLAN e S2. Logo lá no início, uma das tabelas, aqui essa daqui do S2, pede para que você faça a configuração no próprio switch. No próprio switch, no switch você vai ter que configurar essas VLANs aqui para trafegar de porta até porta. Por exemplo, da porta 1 até 5 a VLAN 99, da 6 a 10 a VLAN vendas, da 11 a 17 a VLAN RD, né? Na verdade é PID, né? Na VLAN 18 a 24, né? Da porta 18 a 24 a VLAN 20 e assim por diante, né? Vamos entrar aqui no switch 2, certo? Pede para você configurar. Então deixa eu deixar aberto aqui. Estou em S2, certo? Vamos no mesmo comando, interface range fast ethernet 0/1 até 5, certo? Até 5. Agora eu vou habilitar o acesso a essas VLANs. Estava circulando o tronco entre elas, como consta no cenário, certo? Agora eu vou habilitar o acesso a elas, como diz no próprio exercício aqui, no próprio exercício aqui, certo? Ou seja, atribuição das VLANs nessa porta. Então o comando, na verdade, é o switch port access VLAN, e a VLAN que você quer associar dentro desse campo de portas, dentro da 1 até a 5, certo? Então, voltando aqui à tabela, a VLAN 99 vai ser atribuída dentro desse campo, ok? Saindo aqui, interface, range, fast ethernet. Agora é da porta 6 até a porta 10 a VLAN 30. 0/6-10, certo? Dentro dela, switch port access VLAN 30. Saímos, interface range fast. Agora da porta 11 a 17 a VLAN 10. Switch port access VLAN 10, certo? E por último, da porta 18 a 24 a VLAN 20. Switch port access VLAN 20, certo? Foi então permitido o acesso dentro dessas portas aqui, todas essas VLANs, como consta a designação de portas do switch 2. 72% completo já. Percentual subindo de acordo que você esteja fazendo a tarefa exigida. Bom, agora pede para que você consulte a tabela do endereço de 3 switches, os IUPs foram, os pings foram obtidos no CS, atribua as portas na VLAN S2, já foi feito junto com a tabela. Verifique a conectividade entre as VLANs. Abra a janela nos 3 computadores em S2, execute ping do PC1 para em PC2, ping do PC2 em PC3, e pergunta se houve êxito, se houve sucesso no ping, certo? Então, na verdade, você vai de uma máquina para outra tentar pingar do PC1 em PC2. Deixa eu fechar aqui. Vamos voltar para o nosso cenário e vamos tentar efetuar um ping do PC1 em PC2. Em proxy, falhou. Novamente tentar.
Não vai conseguir, certo? PC2, PC3, falhou. PC1, PC3, falhou. A tarefa mesmo diz: houve êxito nos pings? Não. Do contrário, por que houve falha nos pings? A falha ocorreu porque dentro do cenário aqui, esses computadores aqui, eles estão configurados em redes diferentes, certo? O switch não tem o papel de transferir dados de redes diferentes. Quem tem esse papel é o roteador, está aqui em cima, que está com a sua interface ainda down ainda, certo? É ele que tem esse papel e não o switch. Então você primeiro precisa habilitar essa porta para que as VLANs aqui inseridas, as informações trafeguem de um PC para o outro. Então, vamos verificar aqui, do contrário, o resultado deve estar próximo de 80%. Vamos ver a próxima tarefa, que é exatamente essa, onde você vai subir com o roteador, vai configurar ele, configurar a senha para ele, desabilitar a pesquisa DNS, a senha criptografada, dentro do console VTY, né? E configurar a interface de entroncamento dele, a interface 0/1, que seria essa daqui. Essa outra é a 0/0, está diretamente conectada ao servidor. E pede para você não atribuir nenhum endereço nela, mas não se esqueça de habilitar, ou seja, o comando no shutdown em todas ambas interfaces diretamente conectadas ao próprio roteador. Então, primeiramente vamos entrar então no roteador e realizar aquelas tarefas que até mesmo foram feitas no switch. Entramos no roteador, configure terminal, comando hostname, R1, certo? Agora comando para desabilitar no IP, certo? Agora comando enable secret class. Agora vamos entrar na linha de console, a senha Cisco, solicitar o login, vamos sair, entrar na linha VTY, password Cisco, solicitar o login, certo? Vamos analisar aqui. São essas as atividades que foram solicitadas dentro do roteador 1. Percentual subiu para 75, certo? Até agora essas configurações aqui já foram feitas, certo? Pediu para renomear, pediu para desabilitar a pesquisa DNS e efetuar o cadastramento das senhas, sendo uma criptografada, e as demais, né, solicitando login. Agora vamos configurar dentro da interface 1, no roteador 1, que já está devidamente renomeado, né, com as 5 subinterfaces. Já foi lecionado isso na aula anterior. O que seriam essas 5 subinterfaces? Você precisa trafegar mais dados, mas você, dentro de um roteador, por exemplo, você tem apenas uma interface física, um cabo conectado a ela. Então, você criando subinterfaces, você pode fazer com que o tráfego de várias VLANs, que na verdade com o roteador estaria até mesmo limitada, trafeguem dentro dela. Trafegar mais VLANs, cadastrar, configurar, ou até mesmo dentro do cenário aqui inserir e alocar elas a essa subinterface. Por isso que dentro do aquele comando interface, que foi dado até na aula anterior, foi dito para utilizar o comando encapsulation, que você vai comprimir, na verdade aqui, né, você vai comprimir dentro dessa interface física várias subinterfaces, quantas você quiser, né? O que resultaria uma perda também, né, de velocidade, né, porque estaria trafegando aqui outras interfaces dentro da interface física conectada com o cabo aqui, certo? Então pede aqui para você dentro do R1 com as cadastrar 5 subinterfaces, uma para cada VLAN identificado na tabela. Então voltando aqui à tabela, né, temos então as subinterfaces aqui, né, em R1. Vamos cadastrar uma por uma. Vamos lá então. Switch 1, roteador 1, desculpe.
comando para subinterface é a mesma coisa da interface. Interface Fast Ethernet. A primeira é 0/1.1. Toda vez que você insere um ponto após o número da porta, você está criando uma subinterface. Ponto 1, ponto 10, ponto 20, ponto 30, ponto 99. Eu tenho, nesse caso, 5 subinterfaces, a 1, 10, 20, 30 e 99, certo? Então aqui 0/1.1. Notem que estou no comando agora da subinterface, certo? E agora eu vou entrar no comando encapsulation .1q. E dentro desse comando eu vou apenas colocar a ID da VLAN. Não vou necessariamente ter que digitar VLAN 1. Eu vou apenas dar o comando, vou apenas digitar a ID da VLAN, que seria 1, certo? Então a subinterface aqui ela já foi devidamente inserida dentro do roteador. Vou sair e fazer o mesmo procedimento para criar as novas subinterfaces. Retornando ela aqui para setar o endereço 192.68.1.1. Ok? Interface 1 já foi devidamente criada com a sua ID e seu endereço já configurado. Vamos então sair aqui, certo? E vamos fazer o mesmo procedimento para VLAN 10. Interface Fast 0/10.1. Ponto 1.10, certo? Agora eu vou usar o mesmo comando encapsulation.1q e a ID dela, que é 10. E agora eu vou setar o endereço IP address 192.168.10.1. E a máscara, que geralmente a gente sempre acaba deixando passar. Agora o mesmo para VLAN 20, 30 e 99. (0/1.20). Código 20 dela, que é o ID dela, e agora o endereço 92.68.10.20 seria ela. Aqui houve uma sobreposição que ocorreu, que a VLAN aqui já está inserida aqui. Na verdade seria 92.68.20.1, certo? Só um instante, por favor. Já está ficando escuro, somente acender a luz aqui para facilitar. Vamos embora então. Interface Fast 0/.30 IP address 192.168.30.1. Ok. Agora o restante é para VLAN 99, subinterface dela.
0/1.99, estou dentro dela, encapsulation dot e o código dela 99, IP address 92.68.99, né, ponto 1. Somente retornando depois aqui a VLAN anterior, pois o encapsulamento dela não foi realizado. Interface RESTnet 1.30 encapsulation dot 30. Ok. Então agora temos 5 subinterfaces dentro da interface física no próprio roteador, já circulando. E como não foi pedido para setar endereço, mas subir as interfaces, né? Então vamos aqui entrar nas interfaces e vamos subir elas. Vou dar exit aqui, entrar na interface 0/1 e vou subir ela no shutdown. Já está subindo já. Agora eu vou entrar na 0/0, que está conectada diretamente com o servidor, certo? E vou também subir ela. Ok, no shutdown. Configuração já foi feita, as subinterfaces já foram inseridas dentro da comunicação física aqui do próprio roteador, né? As interfaces já subiram, o tronco já está sendo realizado aqui, né? Somente aqui avançar aqui para a página 5, que seria a última, né? Já foi feita a configuração da subinterface, não atribui endereço, já subimos ela, certo? Habilitamos. Configurar a interface lá no servidor 1, consulta a tabela de endereçamento, né? Então vamos configurar a interface dela usando o endereço de IP, né, e máscara correta dentro do roteador. Agora precisamos retornar a tabela para que possamos então, dentro do roteador 0/0 diretamente conectado ao servidor, setar esse endereço aqui. Então roteador 1, interface vest 0/0 IP address dentro do roteador 1 nessa interface 192.168.50.1. Ok, já subiu a interface, então não há necessidade de dar o comando no shutdown. Ok, pessoal? O restante aqui das tarefas somente a título de você efetuar pings e verificar se houve êxito ou não, entendeu? Entre alguns equipamentos, como os próprios PCs, né? Uma vez que agora subiu a interface do roteador e ela já está operando e assim por diante, certo? Vamos verificar se vai ocorrer aqui o êxito da comunicação. Vamos verificar o servidor com o roteador. Comunicação estabelecida. Comunicação estabelecida, PC1 com o próprio roteador. Comunicação também estabelecida com o PC2 com o próprio servidor, certo? Aqui a tarefa solicita que em PC1 verifique, execute com o servidor remoto, né, o comando próprio ping, né, transferência de pacote no endereço da máquina do servidor,
e nos demais hosts que tem o endereço terminado com 20.22 e 20.23. Pode demorar alguns pings até que o caminho de fim a fim seja estabelecido, né, do próprio roteador do 2022 e 2023, né, que mesmo informa que pode ocorrer realmente o próprio atraso nessa comunicação, certo? Mas de antemão aqui, né, o ping entre 20 e 22 foi realizado aqui com sucesso, e o ping com 10 e 21 também foi realizado com sucesso. A tarefa tem o seu foco não só no cadastramento dos switches e dos roteadores com aqueles comandos básicos, né, mas também o principal delas seria o papel do próprio servidor VTP, que na verdade seria o carro-chefe de transmissão de dados para o switch 2 e o switch 3 como cliente. Então isso foi observado aqui, certo? Se você entrar no switch 1, que seria o próprio servidor, e você entrar no modo de configuração, você tem aqui as VLANs. Se você efetuar qualquer tipo de alteração, se você renomear uma VLAN, também essas alterações vão ser inseridas para S2 e S3 e eles vão sofrer. O que nessa atividade não ficou inserido, e até mesmo a título de prática, seria o server transparente, né, o switch transparente, que tem a função de que ele fica no meio entre o servidor e o cliente. Ou seja, tudo que você efetuar de cadastro aqui, de VLANs e tudo mais, vai ser inserido diretamente para os clientes. Mas o transparente, ele não vai sofrer nenhuma alteração, porque imagine você no cenário dentro da sua empresa, onde você tem um setor que você quer distribuir, né, uma quantidade de VLANs já cadastradas, renomear elas, e tem um outro setor ali no canto que ele já está atualizado, já está definido, o setor da sua faculdade mesmo assim, e você não quer que aquele setor sofra nenhuma alteração, pois ele já está em funcionamento segundo os seus padrões. Então você cadastra ele diretamente como transparente, para que tudo que você fizer dentro da rede circular, naquela rede bem complexa, passe por ele, mas ele não aceite, não efetue, não altere, não renomeie nenhum tipo de dado, como o cliente aqui S2 e S3, né, efetuaram. Bom, pessoal, essa aqui seria a atividade, né, do Packet Trace, do material CCNA Explorer 6.4.2, certo? Nós nos atentamos aqui a resolver as dúvidas relacionadas ao próprio VTP, né, a própria VLAN, o cadastramento dela, os comandos, né, e até mesmo as subinterfaces, né, como foi dado na aula anterior, certo? Então espero vocês até uma próxima atividade, né, e espero mesmo de coração que tenha solucionado algumas dúvidas que ficaram. Caso existam ainda dúvidas, não há problema nenhum, dentro do próprio site lá, poste lá algum comando que ficou faltando, entramos novamente na aula aqui e corrigimos esse comando aqui, ok? Um abraço a todos.